Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo no livro do Gênesis. Peguem a Bíblia de vocês para darmos essa continuidade. Vamos abrir no capítulo 34 de Gênesis, versículos do 1 até o versículo 31. E assim nós estamos avançando no estudo do primeiro livro que está na sequência da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Que bom que você tem gostado, que bom que você tem acompanhado, acredito eu, na medida do possível, claro, né? Nós disponibilizamos o vídeo para vocês poderem estudar, poderem acompanhar. É uma maneira de conhecer um pouco mais da palavra de Deus a fundo. Como eu disse sempre em vídeos anteriores, muitas vezes nos contentamos em ler trechos isolados da Sagrada Escritura e assim fica completamente difícil de compreender a sua mensagem, de compreender o seu significado. Por isso, o nosso propósito de estudar o capítulo todo do livro do Gênesis. Um capítulo por vez, melhor dizendo. Assim nós vamos tendo a compreensão exata da palavra de Deus, da sua mensagem e a origem de tudo, como tudo começou. Não é mesmo? Então abra sua Bíblia no capítulo 34 de Gênesis e vamos para a nossa leitura e depois para o nosso estudo, ok? Vamos lá então. Tenha uma caneta em mãos, acaso você queira grifar ou marcar algum texto que foi relevante, conforme eu vou falando aqui, você tem total liberdade para isso, tá bom? Vamos lá então, a leitura do capítulo 34. Dina, a filha de Lia, que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o heveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha. Mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhe então: meu filho Siquém está enamorado de vossa filha. Dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco. Dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: ache eu graça aos vossos olhos, e vos darei o que pedirdes.
seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes. O que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolorosa, ou melhor, uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina, e lhes disseram: dar nossa irmã a um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo, com a condição de que vos torneis como nós, e que todos vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas, se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas, e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados, como o são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém, seu filho. E todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas.
Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Bem, assim nós concluímos a leitura do capítulo 34. São exatamente 31 versículos e agora vamos estudar este capítulo. O que esse texto está nos dizendo? O relato do capítulo 34 começa contando sobre o rapto de Dina, a filha de Jacó, por Siquém. Este relato é descrito como uma violação. O incidente enquadra-se perfeitamente na maneira de se pensar do oriental. O oriental pensava desta maneira, em relação ao abuso de uma jovem. Então, todo esse relato mostra o pensamento oriental da época. Segundo eles, qualquer meio é válido para vingar a honra da irmã ultrajada. Para eles, repito, qualquer meio era válido para vingar o ultraje da sua irmã, para, como nós dizemos, limpar a honra, certo? Era costume oriental da época. E diz o costume da época que a vingança deveria ser executada pelo irmão mais velho da vítima, em geral acompanhado do resto dos irmãos homens. Ok? Os irmãos de Dina utilizaram uma estratégia que lhes rende bom resultado. Mas este relato, aparentemente, nos parece ter a aprovação de Deus, pois ele fica o tempo todo em silêncio neste capítulo. Nós não vemos neste capítulo, no primeiro momento, quero deixar bem claro aqui, a manifestação de Deus. Mas nós vamos ver mais para frente, ok? Vamos com calma. Mas no primeiro momento em que lemos o texto, dá-se a impressão do silêncio de Deus. E nós não falamos que quem cala consente, então também subentende-se que Deus aprova esta situação. Só que não é assim. Precisamos ter bem claro isso. E depois nós vamos ver o porquê deste relato. Qual o seu significado, ok? Deus não aprova tal violência. Deus não aceita isso. Nós sabemos, Deus é o Deus da vida, ok? Também há o silêncio de Jacó. Jacó não se manifesta. Jacó não fala nada. Só se lamentará depois do massacre, temendo a reação dos habitantes daquela região, daquele país. Ok? Porém, este relato oculta várias intenções. Tem várias intenções ocultas neste relato do capítulo 34. Vamos ver ela. A primeira intenção oculta dentro do relato, que a grosso modo da leitura nós não percebemos, descreve mesmo de maneira oculta o perigo do povo israelita no meio dos cananeus, perigo de contaminação. Não pode misturar raça, tá?
a contaminação com os incircuncisos do lugar. Eles eram povos eleitos. E a aliança prescrevia, nós vimos capítulos passados, a circuncisão, como sinal na carne, como marca da aliança do povo eleito. E o povo daquele país não era circuncidado. Então o perigo de contaminação para o povo israelita era grande no pensamento deles. Pela primeira vez, o argumento da circuncisão é utilizado aqui para declarar a pertença ou a não pertença à nação israelita. Quem é circuncidado pertence à nação israelita. Quem não é, não pertence. Embora não seja só este o único requisito para pertencer ao povo eleito. A aliança pela circuncisão não era o único requisito para pertencer ao povo eleito. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. No segundo ponto, nós temos aqui perdão, deixa eu localizar aqui que saiu do lugar. No segundo ponto, nós temos oculto também a recusa implícita da Escritura aos excessos de violência. Está oculto. Não se emite nenhum julgamento quanto ao ocorrido, como eu dizia no início. O silêncio de Deus parecia consenti-la, mas o repúdio de semelhante atitude deve ser entendido lá no versículo 30. O repúdio desta atitude violenta vai ser entendido lá no versículo 30. Tá bom? Através da lamentação de Jacó e de seu posterior deslocamento com suas famílias e rebanhos até Betel. Então, o repúdio da Sagrada Escritura, o repúdio de Deus, está na lamentação de Jacó no versículo 30, de não concordar com essa situação, com essa atitude violenta, com essa maneira de vingança. Ok? Terceiro ponto está oculto também, mas de mostrar por que Simeão e Levi foram as únicas tribos que nunca tiveram território próprio no país. As tribos de Levi e Simeão nunca tiveram território próprio no país. Levi não herdou o território, por quê? O motivo seria porque a tribo de Levi teria funções sacerdotais. E quem tinha função sacerdotal, a herança desta tribo era o Senhor e mais nada. A herança da tribo que tinha função sacerdotal era Deus, era o Senhor. Isso vocês vão encontrar no livro de Josué, capítulo 13, versículos de 14 a 33. Por isso eles não herdavam território. Já a tribo de Simeão, que embora no princípio tenha habitado no Baixo Negueb, foi finalmente absorvida pela tribo de Judá. A tribo de Simeão foi absorvida pela tribo de Judá. Eles habitaram no Baixo Negueb. Como para o pensamento bíblico, nenhuma ação boa ou má fica sem retribuição na forma de prêmio ou castigo, essa sorte histórica poderia ser entendida como a retribuição pela violência de Simeão e Levi contra os cananeus, contra esta
violência toda contra os cananeus. Ok? Até aqui? Deu para compreender? O quarto ponto. Pode-se entender também no conjunto do relato a justificação da transferência definitiva de Jacó para Betel, lugar central das tradições do Reino do Norte. Recorda-se que Jacó é o grande patriarca do Norte, assim como Abraão e Isaque são os patriarcas centrais das tradições do Sul. Ok? Quais são os pontos relevantes deste capítulo e qual é a mensagem deste capítulo para nós? O texto mostra a forma de pensar oriental da época. Precisamos compreender isso. O contexto, lembre-se. O contexto desse texto mostra-nos a forma de pensar do povo oriental daquela época. Como eles encaravam um abuso cometido contra uma jovem. Para eles, todo meio era válido para vingar o ultraje. Pensamento de uma época, de um povo. Tá bom? No versículo 9, se você quiser grifar aí, tem a proposta de se fazer uma aliança com povos incircuncisos, o que não é bem visto pelos israelitas. No versículo 9, tem a proposta de se fazer aliança com os povos cananeus. Para o povo de Israel, isso era sinal de contaminação. Violava a lei, violava a aliança. Misturar raças. Era impensável para eles. Uma das formas de pertença ao povo eleito era a circuncisão, como nós vimos. No versículo 30, se você quiser grifar também, Deus não aprova tal violência, nem vingança alguma. Nunca Deus aprovou ou vai aprovar. Ah, mas por que a Bíblia coloca este relato? Justamente para mostrar o oposto. Para mostrar que Deus não compactua com violência. Deus não compactua com vingança. Porque Ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus do perdão. Então nele não cabe vingança. Nele não cabe castigo. Nele não cabe esse tipo de tolerância violenta. Não cabe em Deus. Quando a Bíblia coloca um relato assim, é para denunciar a situação que foi vivida, para que não se repita. É bom recordar que este capítulo foi escrito para recordar o povo da época o que aconteceu no passado, para se precaverem e se prevenirem de acontecer isso no presente, para não terem consequências futuras. É sempre assim que a leitura bíblica é vista e é ensinada para nós, ok? É sempre uma recordação do passado para viver melhor o presente e projetar o futuro, sem consequências danosas. Tá bom até aqui? Creio que esteja bem explicado nesse sentido. Não se conquista, também outro ponto relevante, não se conquista um território através da violência. Então, tudo está embutido dentro deste capítulo 34 que nós vimos. Que, como eu disse no início, se nós lermos o texto ao pé da letra, não vamos entender essas minúcias. Não vamos entender esses pormenores do texto. Tá? Quero recordar com vocês, e vocês podem até grifar o versículo 30 e marcar ao lado da sua Bíblia, se você quiser. O repúdio de Deus
o repúdio da Sagrada Escritura contra a violência de Simeão e Levi. Versículo 30. Jacó disse a Simeão e a Levi: vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com a minha família. Então aqui nós temos na boca de Jacó o repúdio de Deus. Nós podemos entender nas entrelinhas o repúdio, a não aceitação. Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso diante desta gente. Porque se é o povo eleito, é inadmissível tal violência. Se é o povo de Deus único, o povo escolhido, não pode agir dessa maneira, porque o Deus deles não age assim. Compreenderam o significado da leitura? Isso está embutido no capítulo 34. E é bom que a gente entenda deste modo, porque se entendermos o contrário, é um perigo. Nós vamos entender que a Bíblia instiga a vingança, que a Bíblia instiga a violência, a conquistar as coisas pela força, pela brutalidade, pela forma de assassinato, de roubo. E não é assim que funciona. Não é assim o Deus único que nós cremos, o Deus que nos foi revelado. Então nós precisamos compreender e estudar o texto no seu contexto para compreender a real mensagem do capítulo. Porque senão nós distorcemos a Bíblia e vamos dizer e vamos ensinar ou vamos praticar o que ela não disse, o que ela não ensinou e o que ela nunca nos mandou fazer. Por isso é importante o estudo da Bíblia, tá? Por isso é preciso aprofundar no estudo, como nós estamos fazendo aqui. Então, repito, para concluir o estudo deste capítulo 34, Deus não aprova nenhum tipo de violência. Deus não aprova a conquista de territórios ou do que quer que seja através de violência. O texto sagrado, no capítulo 34, está denunciando esta prática e está, ao mesmo tempo, repudiando estas atitudes e não aprovando e não apoiando. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.